Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à primeira aula de Comportamento Organizacional 1. Meu nome é André Ferreira e a gente vai começar falando um pouquinho do nosso cronograma, que vocês já viram, né? Está lá na plataforma. Essas aulas serão sempre terça-feira, 20 às 22, e o calendário de aulas. É sempre importante vocês estarem de olho nesse cronograma e não baixá-los, tá? Porque pode ter atualização. Deixa, toda vez que vocês forem olhar, olhem pelo Classroom. Eu atualizo e deixo lá. Então, é importante vocês observarem se as aulas vão ser síncronas ou não. Na maioria das vezes, é síncrona. São poucas aulas que não serão síncronas. Né? Só vou dar alguns momentinhos para vocês respirarem, para realizar os exercícios. Tá? E semana que vem, 22 e 29, por necessidade, eu tive que marcar as minhas férias para esse período. Eu sou também coordenador do mestrado e eu não posso tirar férias junto com um coordenador, que é o Márcio Abdala. E eu acabei não marcando as férias, marcando, e agora eu estou sendo obrigado a marcar. Mas como a gente está na educação remota, no ensino remoto, eu acho que fica menos complicado, né? Hoje nós teremos a nossa aula síncrona, mas para as próximas 2 aulas eu vou programar a atividade. Então, por exemplo, na aula que vem, a gente vai começar a falar de comportamento em grupo, e aí eu já vou disponibilizar material de leitura, slides, e na outra aula para vocês lerem, e na outra aula eu vou colocar o vídeo da aula. Ok? Então tá. Bom, observem sempre as atividades, se elas são síncronas, sempre vai estar aqui do lado. E já marcando com vocês, dia 20 de julho é a nossa P1 ou V1. Eu acredito que a maioria de vocês... Teve alguém que não fez a disciplina de Introdução à Gestão de Pessoas comigo? Não, porque eventualmente fizeram com o Luiz Carlos, né? Me diga aí, quem não fez, por favor, fala. Eu. Todos fizeram, então? Ou vocês são tímidos? Não quero responder nem isso. Eu não fiz, professor. Ah, tá. A Gabriela não fez comigo. Ok. Você fez com o Luiz Carlos, é isso, Gabriela? Isso mesmo. Então, tá bom. Eu imagino que, como a Gabriela, teve outros alunos. Então, eu vou explicar um pouquinho mais aqui, porque quem já fez a disciplina comigo já está habituado. Gabriela, e para aqueles que não fizeram a disciplina, né, de Introdução à Gestão de Pessoas, somente para vocês. A V1, ela é na plataforma, ela é de múltipla escolha, normalmente 8 questões, e ela é no horário da aula, no caso, 20 às 22 horas. Eu coloco no sistema para liberar 5 para as 8, né, quando dá, ele sempre tem um delay, não sei porquê. Quando dá lá 3 para as 8, faltando 2 minutos para as 8, ele vai liberar. E quando der 10 horas, acabou o prazo. Mesmo que o sistema não feche, eu não aceito prova, porque ele registra o horário que vocês entregaram. Eu não aceito prova após o horário. Então, 22 horas, vocês têm, antes de 22 horas, tem que mandar enviar. A prova não é extensa, então, muito dificilmente vocês vão usar as 2 horas. É raro, né? Só não pode esquecer de mandar enviar a prova. Porque aí, se esquecer de enviar a prova, não tem jeito. É zero. Isso já aconteceu algumas vezes, infelizmente. Tá? E para quem não fez a prova, quem não fez esse tipo de prova comigo, os exercícios que eu vou dando, muitas das vezes já vai ser exercício de múltipla escolha, e muitas das questões eu já aplico na prova. Ela é de consulta ao material, mesmo porque não tem como inibir a consulta ao material. Mas ela não é de consulta ao colega, então eu não vou ter como fiscalizar. Conto com a colaboração de vocês, tá bom? E o que a gente vai abordar? Hoje já começa a aula, estou fazendo agora a apresentação da disciplina. Hoje a gente fala de conceito de comportamento, depois a gente vai falar do comportamento em grupo, equipes de trabalho e comunicação. Deixa eu apagar isso aqui. Eu mudei a data da prova. Aqui. Aqui. E no dia 20 de julho, eu vi um. Na semana seguinte, vai ter uma parte de uma aula e também vai ter a vista de prova. Depois a gente fala de cultura organizacional. Aqui eu dou um descansozinho para vocês atualizarem a matéria, né, fazer os trabalhos. Depois a gente fala sobre liderança. Ah, não, aqui também tem. Eu estou muito bonzinho, estou achando que eu vou mudar isso.
Eu dou 2 folgas aqui, eu falo sobre liderança e dou um refresco aqui para vocês poderem estudar para a prova. Poder, política, cultura organizacional e liderança. Talvez eu inclua mais um tema aqui, mas a princípio fica isso. Dia 31 de agosto, a P2 e 14 de setembro, a VR. Via plataforma, mesmo esquema. E faço a vista da B2 da VR logo depois da VR. E a gente termina o nosso semestre 21 de setembro. Tá? É na semana que termina, ou seja, está um pouquinho apertado este semestre agora. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar aqui. O livro é o do Robbins, como ele tem na biblioteca, tanto na biblioteca física, que fica aqui no campus, quanto na virtual. Como vocês não estão podendo acessar a física, acessa a virtual. Mas eu sou bonzinho, eu deixo lá, eu posto também material lá na plataforma. A única coisa é que a da biblioteca virtual está atualizada, é a versão mais nova. Essa que eu estou postando aqui não é a versão mais atualizada. Tá bom? Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre o cronograma, sobre as provas? Certinho? É possível que vocês pioraram, vocês regrediram, vocês participavam, falavam, vocês já estão cansados, já estão só no terceiro período. Tranquilo. Obrigado, Ayla. Então tá, tudo certo. Valeu. Aí assim eu fico mais animado, né? Então vamos salvar, e depois eu vou botar lá, porque eu fiz um pequeno ajuste aqui. E vamos para a nossa aula de hoje, Comportamento Organizacional 1, que é a continuação de Introdução à Gestão de Pessoas e o Mundo em Mudança. Eu gosto de colocar essa frase aqui, que eu estou ensinando, nós estamos ensinando várias coisas para vocês, o mundo muda tanto que eu não sei se a gente vai chegar a aplicar, não. A questão que a gente não consegue ainda, a gente vai ver na aula de hoje, ter uma perspectiva do que vai ser o mundo no médio e longo prazo. Talvez a gente saiba o que é o curto, o médio e longo prazo, as coisas estão mudando muito rapidamente e vai ter muito impacto no mundo do trabalho, no mundo das organizações. E ainda a gente não tem como adaptar a nossa educação à universidade para ensinar vocês. O que a gente pode tentar fazer é ajudar vocês a pensarem. Porque os conceitos, as técnicas, essas vão mudar demais, né? Aqui tem uma apresentação rápida minha, a maioria de vocês já me conhece, tá? Sou graduado em Economia, mestrado em Administração, doutorado em Políticas Públicas, trabalhei 17 anos, né? 14 anos em gestão de pessoas e 3 anos na área de produção de iniciativa privada. As empresas foram essas, Souza Cruz, Johnson, Odebrecht, Peugeot e Deloitte. Graduação em Economia na UERJ, doutorado em Administração na Rural, mestrado em Administração na Rural, doutorado em Políticas Públicas no Instituto de Economia da UFRJ. Isso também é uma especialização em São Paulo. E também sou professor do PPGA, que é o programa de mestrado que nós temos aqui no curso de administração e que é muito bom, por sinal. Quem pretende seguir uma carreira acadêmica ou então tem interesse em aprofundar os estudos, até mesmo porque é um mestrado profissional, e aplicá-lo no dia a dia das organizações, e tiver dedicação para o estudo, tiver, né, vontade de estudar, pode procurar o site. Aqui eu deixo para vocês o meu WhatsApp, o e-mail, e aqui embaixo não está aparecendo, mas é o meu link do programa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do programa, é só linkar lá, tá bom? Material, slides, tudo que eu usar, eu vou deixar na plataforma e deixo sempre mais algumas coisas. E vamos falar de contexto, né? Em introdução de gestão de pessoas, eu digo que nenhuma área do conhecimento consegue sobreviver hoje sem entender, sem ter uma visão sistêmica, sem entender o todo, né? Que está acontecendo. Então, ou seja, eu não posso ser profissional de recursos humanos, de logística, de finanças, de nada, sem conhecer o todo. Introdução de gestão de pessoas, eu faço uma abordagem, e agora eu faço uma abordagem um pouco mais profunda, que é esse mundo em mudança que eu não sei o que vai acontecer. Gente, existem 2 fenômenos recentes que eu estou tentando entender, eu tenho lido bastante, tenho procurado participar de seminário, mas que é bastante complexo, né? E ele vai virar o mundo de cabeça para baixo. Ele vai criar uma categoria, eu acho até que eu tirei daqui, é uma pena. Tá, mas há alguns estudiosos dizendo que daqui, bom, eu li isso já tem 2 anos, então daqui a uns 28 anos, eles falam 30 no artigo, que o mundo vai ter uma nova classe
né? E a categoria, a classe dos ociosos, não chamam ociosos, não, o nome é até feio, é a classe dos imprestáveis, porque eles não vão estar qualificados para trabalhar na indústria 4.0 e não vão estar preparados para lidar com a inteligência artificial. Então, as habilidades, competências que eles vão ter não serão suficientes. E aí, mas a questão é que provavelmente vai se gerar muita riqueza, né? Com a automação, com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia que vai dando suporte ao aumento da produtividade dentro das corporações, dentro das organizações, dentro do setor público, vai gerar riqueza e que vai poder pagar para essas pessoas não fazerem nada. Então, quem reclama hoje do Bolsa Família, não reclama não, tá? Bolsa Família é um dos melhores da aula de políticas públicas no mestrado da aula de políticas públicas e desenvolvimento local, é o que eu pesquiso lá. E eu falo que o Bolsa Família é uma das melhores coisas que tem no Brasil, a política pública copiada do mundo inteiro. Todo mundo reverencia ele. E quem fala mal vai ficar numa situação complicada, porque quando chega daqui a pouco vai ter que se dar Bolsa Família para o cara não fazer absolutamente nada. Não vai ter contrapartida. O Bolsa Família não tem contrapartida de vacinação, de colocar os filhos na escola, que eles sejam aprovados, e por aí vai. Essa não vai ter. O cara vai ser um imprestável, e aí vai ficar o dia inteiro lá num óculos virtual, viajando, rezando, fazendo o que eu não sei. Mas ele vai ganhar para não fazer nada. E as causas são essas duas, tá? É a indústria 4.0 e a inteligência artificial. O que é a indústria 4.0? Antes de eu falar para vocês, deixa eu ver se esse link está funcionando. Vocês vão ver o vídeo aqui. Não tem problema não, eu mudei, o idiota aqui mudou. Ele não tem som, ele é muito rápido. Deixa eu aumentar aqui, voltar no máximo. Depois vocês vão analisar para mim. Eu tenho uma música incidental. Bom, você tem uma maquininha colhendo pimentões. Nossa, parece que é filme de terror. Dá um raio-x, olha para o pimentão, analisa ele. Opa. Serrinha passa, corta delicadamente. Você tem trilhos com vagõezinhos que levam ele para as esteiras. Você tem mais alguns robozinhos que preparam o despacho dele. Beleza. Então é isso. Bem curtinho. E a pergunta que eu faço para vocês: o que vocês observaram nesse vídeo? O que chamou a atenção de vocês nesse vídeo? A máquina colhendo ao invés de pessoas. Colhendo? Só colhendo, Davi? Não tinha Fazendo o ninguém na restante do linha. processo todo também. Então, exatamente isso, Davi. Só a máquina trabalha, não tem pessoas trabalhando. Então, a indústria, né, e muitas indústrias estão fazendo isso, elas são poupadoras de mão de obra. Não vai ter pessoas trabalhando. E detalhe, né? Produto agrícola é produto de baixo valor agregado. Então, se eles mecanizam a colheita de pimentão, qualquer outra atividade que é fabricar um carro, fabricar um computador, com um valor agregado é muito maior, com certeza vai ter mais estímulo para você implantar a indústria 4.0. Este é o conceito. Tá? Cada vez menos pessoas e cada vez mais máquinas. A profissão que você vai ter vai ser pessoas que vão programar as máquinas e fazer a manutenção das máquinas. A indústria 4.0 tem uma característica, ela afeta principalmente o chão de fábrica. Então, você imagina uma CSN da vida aqui, ou uma montadora como a Volkswagen, como a Stellantis, que é a antiga Peugeot. O que vai acontecer? Vou pegar a CSN que está aqui pertinho. Você começa com a chegada do minério de ferro, né, com carbonato de cálcio, mais como que chama? Mais o coque, esse é o processo produtivo do aço. E eles entram no forno, sai ferro, depois eles passam, são transformados em aço, são laminados, são enrolados, bobinados e entregues.
Em Minas Gerais, esse é o processo, bem simplesinho. Tem muitas pessoas trabalhando, daqui a pouco vai ter quase ninguém trabalhando, vai ser todo um processo automático de carregamento de alto forno, da corrida do ferro Gusa, depois desse ferro Gusa passar para o sistema de aciaria, quando você faz a redução, né, do ferro e transforma ele em aço, retira a quantidade de oxigênio dele, coloca alguns aditivos para dar característica, depois você passa pela laminação. Não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. E aí, né, o que será? O que vai acontecer com essas pessoas? Não sei. Eu realmente não sei, e as pessoas também não sabem. Falam, vai criar desemprego. E vai se produzir muito. Quem que vai comprar os produtos? A gente pode voltar a ter, né, eu imagino, a crise de superprodução de 1929, que Karl Marx já previa. Né? O capitalismo ele se apropria da renda gerada pelo trabalhador, essa riqueza ela fica concentrada num grupo específico, não se passa para os trabalhadores, e eles não consomem, e aí você tem crise de superprodução. Ele falou isso em 1880. Em 1929 aconteceu essa crise de superprodução. O sistema capitalista se adaptou, criou uma série de medidas protetivas, né, para que isso não acontecesse mais. A indústria 4.0 pode rejeitar esse processo, porque a empresa vai ganhar muito dinheiro. Né? Ela vai economizar, o gasto que ela vai ter com a indústria 4.0 é menor que ela vai ter com pessoas. Mas quem é que vai consumir os produtos dela? Aí você fica rindo, beleza, a indústria 4.0, quero que se dane. Eu estou estudando, eu vou ser gestor. Estou fazendo direito e vou ser advogado. Aí, cara, aí entra o outro lado, né, que é a inteligência artificial. E a inteligência artificial ainda é mais assustadora ainda. Eu tenho alguns casos aqui, né? A inteligência artificial usada como advogado derrota 100 profissionais reais. Olha que isso aqui é de 2017, ou seja, já está muito melhor. Eu não sei como... eu vou dizer para vocês como funciona muito superficialmente. Eu não conheço, eu estou tentando entender a inteligência artificial. Eles desenvolvem algoritmos, desculpa. Eles desenvolvem algoritmos que aprendem. Porque o que acontece hoje com a informática? Você programa um computador, um software, e ele responde, né, de acordo com você manda uma coisa, e ele já tem programada a resposta. O algoritmo faz com que a máquina comece a aprender na base da tentativa e erro. Então, eu já vi um experimento, né? Manda uma máquina fazer uma receita, e aí ela vai ler todo o conhecimento sobre receita, e ela vai tentando, e no final das contas ela consegue fazer uma receita de bolo melhor que a melhor boleira do mundo. Né? Tem um jogo que não é xadrez. Professor, Diga, pode falar, Ramon. eu acho que, tipo assim, o que me deixa mais impressionado, assim, nem é a capacidade das pessoas programar isso, não. É depois que ela começa a aprender sozinha e melhorar as coisas ainda. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, Ramon. Aí Por isso que eu fico assustado. aí você já era. Isso eu fico assustado. Eu fico olhando. Nossa, eu gosto muito dessa questão de tecnologia, mas eu estou particularmente assustado. Quero assustar vocês, não, mas a coisa é sinistra. Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso aí que você falou. Eu vou trazer um exemplo disso. Né? Mas... E então, o algoritmo faz isso, ele começa a pensar por si próprio. E aí vai fazer receita de bolo. Há muito tempo atrás, o Deep Blue, o computador da IBM, que trabalhava com o conceito antigo de programação, ele conseguiu ganhar do Garry Kasparov no xadrez. Garry Kasparov era o grande campeão. Agora tem um outro Deep. É o Deep, vê se alguém sabe. Ele jogou com um campeão chinês de um outro jogo que é mais complicado do que... inteligência artificial. Deixa eu botar aqui, eu estou consultando aqui. Inteligência artificial. Ele competiu com o melhor cara do mundo num jogo. Meu filho sabe o nome desse jogo, eu não sei o nome desse jogo. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Ganhou do... Deixa eu ver se vai aparecer. Olha lá, Garry Kasparov perdeu o Deep Blue. Agora tem outro Deep. Devia ter pesquisado antes. Não está aparecendo aqui, não.
Pesquisa e coloca aqui no site para você, nos slides para vocês. Então, faz receita de bolo melhor que ninguém e aprende a jogar xadrez melhor que ninguém. E esse jogo, que é um jogo extremamente complexo, ele conseguiu pegar uma série de combinações e ganhou do melhor jogador do mundo. O cara falou, eu achava que isso seria impossível. Não, não é impossível. A máquina está aprendendo e fazendo melhor do que o homem. E aí, vou pegar algumas profissões. Meu filho queria fazer direito, né? Ainda consegui convencê-lo a não fazer direito. Eu falei assim, olha, o que for repetitivo, você vai ter que... A criatividade vai ser... Então, pega uma dica. Aprender, você tem que olhar para o computador e falar o que ele não faz, né? Então, decorar as coisas, o computador faz melhor do que qualquer um. Então, direito, por exemplo, é a primeira coisa. Aí eu convenci ele a fazer economia, foi o que eu fiz. A economia tem tantas variações, tem tantas variáveis, que dificilmente o computador vai conseguir, nenhum homem consegue, né, compreender bem a economia. Mas olha só, o que ele fez com os advogados? Uma disputa bastante inusitada. Acabou com um sistema de inteligência artificial derrotando competidores humanos. Não estou falando de partidas de xadrez. É o Casey Crush Alpha. Ele enfrentou 100 profissionais reais da área, né? O resultado, um baile da inteligência artificial, que obteve uma taxa de precisão de 86%, ou seja, na preparação dos processos, enquanto que as pessoas conseguiram 66%. Em suma, isso é de 2017. Tem um banco americano que já está substituindo as petições, ele lê, faz petição, faz tudo, ele faz o que o advogado faz. Eu dava aula para contábeis, o pessoal está falando que já está tendo isso também na aula de contábeis também. Eventualmente, ainda nem é inteligência artificial, é apenas sistemas que respondem, você tem tudo armazenado lá. Mas a inteligência artificial, você não precisa dar a informação, você tem que mandar, você manda ele buscar a informação e ele desenvolve, né? Então, aqui, ó, com desenvolvimento de robôs para o setor jurídico, o escritório de advocacia ganha novos assistentes. Isso saiu na Veja. A gente está falando da tecnologia. Aqui, associando uma tecnologia relativamente nova com inteligência artificial. Eu, como professor, eu posso estar... A profissão minha também vai estar com os dias contados. O que já está acontecendo? Universidade Britânica, onde os hologramas serão professores. Então, esse aqui é um curso que ele foi ministrado em Londres, mas para vários lugares do mundo. Deixa eu ver se é em Londres ou em Paris. Espera aí. Aqui não fala. Imperial College, de Londres. Então, esse cara está em Londres, está vendo? Só que esse pessoal aqui está em Paris, e tinha gente em vários lugares do mundo. E aí, ele dá a aula como se tivesse presente para todo mundo. Apesar de hoje a gente já ter acostumado com a videoconferência, tá achando ela mais amigável, é melhor ainda você ver um holograma. E um holograma um holograma funciona como uma pessoa mesmo. É perfeito. E aí ele tem um óculos especial e ele tem aqui embaixo a visualização de todas as salas. Então ele pode estar dando aula simultaneamente para 30 salas. E aí ele fala, quero falar com a sala lá de Denver, quero falar com a sala de Milão, de Nova York, de Moscou. E interage com as pessoas e todo mundo olhando para ele. Em suma, aí tá. Então, eu como professor, o governo federal tem vários professores de comportamento organizacional. Para que ele precisa ter vários? Compra uma máquina dessa e eu vou dar aula para várias universidades. Vou dar para a UF, vou dar para a UFRJ, vou dar para de Lavras e por aí vai. Melhor ainda, você junta isso com a inteligência artificial. Grava eu falando. E aí já não precisa mais de mim. O holograma vai estar lá, mas você vai imaginar, mas o conhecimento avança. E aí, o professor, o seu holograma, né, a aula que você deu, ela vai ficar desatualizada. Então, se incorpora a inteligência artificial, a inteligência artificial evolui a aula que é dada. Em suma, você pode acabar com os professores, tranquilamente, e não vai ter aulas melhores. E foi o que o Ramon falou. Isso aqui é assustador, gente. Isso aconteceu agora, 24 de maio de 2021. Como o balão dirigido por inteligência artificial surpreendeu criadores. Olha só, que eu peguei e tirei algumas partes só do texto. A equipe do Google olhava perplexa para as telas de seus computadores. Olha o que aconteceu. Eles desenvolveram um algoritmo para levar um balão de hélio não tripulado do Porto Rico para o Peru. O que eles queriam fazer? O objetivo era levar a internet para lugares remotos. Aqui.
O balão controlado por IA continuava, mas só que aconteceu o seguinte, ele começou a desviar da rota. Tinha programação, né, e ele era guiado pelo IA, eu cara, o que está acontecendo? Salvatore Cândido, o projeto foi extinto, tá? O negócio foi tão assustador que foi extinto. E tinha como objetivo levar acesso à internet em áreas remotas, não conseguia explicar a trajetória da aeronave. Mas por que ele está fazendo isso? Só mais tarde eles perceberam o que estava acontecendo. Inesperadamente, a inteligência artificial a bordo do balão havia aprendido a recriar uma antiga técnica de navegação desenvolvida por humanos há séculos, se não milhares de anos. A técnica envolve conduzir a embarcação em zigue-zague, vai para lá, vai para cá, contra o vento, de modo que seja possível avançar mais ou menos na direção desejada. Então, sob condições climáticas desfavoráveis, os balões autônomos aprenderam a se virar sozinhos. O fato de terem feito isso de forma espontânea, não foi dado ordem para eles fazerem isso. Surpreendeu a todos, inclusive os pesquisadores do projeto. Rapidamente perceberam que tinham sido mais espertos que a gente, quando o primeiro balão autorizado a executar totalmente essa técnica bateu um recorde de tempo de voo. Ou seja, ele bateu um recorde. Então, o cara nunca foi tão rápido. E aí, o cara que é o líder do projeto, nunca me senti tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo. Inteligente por criar uma coisa tão fantástica, e tão burro que ele criou algo que ficou melhor do que ele. Aí, o finalzinho que é super legal, este é exatamente o tipo de coisa que pode acontecer quando a IA é deixada à sua própria sorte. Ganha vida própria. Não há, como isso é uma coisa muito inicial, e no início já está fazendo isso, a gente não sabe se a gente vai ter controle sobre ela. Existem padrões éticos, então eu já li outras coisas sobre inteligência artificial, eles jogando joguinhos que vocês fazem, eles avançam muito mais que os seres humanos. Você sabe por quê? Porque ele toma decisões não éticas. Então, por exemplo, às vezes ele perde para ganhar, às vezes ele mata pessoas para poder ganhar. Então, esse freio que a sociedade humana tem, a inteligência artificial não tem. E não vai colocar... Imagina isso em mãos inescrupulosas. Então, diferente dos programas de computador tradicionais, as IAs são projetadas para explorar e desenvolver novas abordagens, para tarefas sobre as quais seus engenheiros humanos não lhes falaram explicitamente. O computador tradicional, você diz o que ele vai fazer. Aqui você prepara ele para ele descobrir. Isso é um mundo novo, um mundo completamente diferente. Eu estou fazendo essa introdução porque eu vou estar ensinando gestão de pessoas no mundo antigo, mesmo que eu não sei como vai ser esse mundo. Mas a dica que eu posso dar é, você já tem que começar a pensar assim, o que uma inteligência artificial não vai fazer. O que eles conseguem desenvolver, o que eles não conseguem desenvolver, ou o que é difícil substituir. Né? Então, pensar, ser criativo, não sei, eu acho que no médio e longo prazo eles vão fazer tudo que a gente faz. Tá tranquilo, gente? Deu para entender como que é assustador? No futuro, a gente vai ficar em casa só se beneficiando. Né? A inteligência artificial pensa para a gente, a indústria 4.0 trabalha e a gente fica viajando. Vai ser o jeito. Bom, e aí a gente começa a falar sobre a nossa disciplina comportamento organizacional. O livro do Robbins, ele tem uma frase que eu acho bem legal. Deus, quando criou o mundo, deixou todos os problemas fáceis para os físicos. O que ele quer dizer com isso? Tá? O que ele quer dizer é que lidar com problemas do tipo física quântica é fácil, difícil lidar com pessoas. E realmente, né? A gente pega, por exemplo, os planos de remuneração, quando você lidera equipes, há uma tendência do seu salário aumentar muito. Você pode ser um excelente técnico, e seu chefe não ser tão bom técnico, mas seu chefe vai ganhar mais do que você, porque ele tem a capacidade de lidar com pessoas, trazer resultado por meio das pessoas. E isso não é fácil. Tá? E a gente começa, né, falando de quando isso começou a vir à tona, mais ou menos na final da década de 80, quando a gente tem lá, que eu falei no período passado, da Revolução Tecnológica, começa a Revolução Tecnológica. Nessa década de 70 e início de 90, a coisa começa a ficar mais séria, né, mais encorpada, digamos assim. Até essa época aqui, a administração estava preocupada com o quê? Com finanças, com produção, com marketing. Mas quando você vai para a era do conhecimento, né, a economia do conhecimento, inovação, novos produtos, as pessoas começam a ter uma importância maior.
né? As pessoas começam a ser um ativo mais relevante. E aí, as escolas de negócios, os cursos de administração, começaram a focar mais também nisso. Então, ou seja, temas como comportamento e habilidade interpessoais recebiam um pouco de atenção, mas, ultimamente, as faculdades de administração começaram a perceber a importância do papel que o conhecimento sobre o comportamento humano tem na eficácia da administração. Ou seja, no Brasil ainda não tem grandes, como se diz, né? As grandes corporações pensam nas pessoas, mas mesmo as grandes corporações não tem uma ênfase muito grande nas pessoas. Mas era pior, né? Era bem pior no passado. Ou seja, isso, essa nova era, essa era do conhecimento, a economia do conhecimento, que precisa de pessoas para gerar riqueza, faz com que ela seja mais valorizada. Tá? E aí a gente vai fazer aqui, quem já está aqui, a gente vai fazer uma atividade. Das duas, uma, ou vocês acessem via o Netcode, ou então eu já estou colocando aqui esse link. Você clica nele e acessa lá, via Mentimeter. Nós temos aqui uma perguntinha que vocês vão responder antes de eu dar continuidade na aula. Todo mundo já conseguiu acessar lá? Sim. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Deixa eu trazer aqui para a tela. No caso, demora um pouquinho. Comportamento organizacional. Deixa eu ver qual que é essa pergunta aqui. A pergunta é referente a gente ou o que a gente acha de outras pessoas também. Tá, então, beleza. Então, vamos lá. Então, é essa aqui. E aí, deixa eu abrir aqui. Então, a pergunta que eu faço é essa. Opa, não veio. Peraí, é isso aqui. Trabalhadores felizes são trabalhadores produtivos? Respondam aí. Já estou. Eu não estou zerando, então, o pessoal que respondeu no período passado, que eu quero ver a percepção dos alunos de uma forma geral. Então, nós estamos aí com 26 respostas. Quando chegar a 35, a gente responde, porque eu estou com 20 alunos na turma, eu preciso pelo menos 35, desculpa. 31, 32, chegando lá, e não dá para responder duas vezes, tá? 34, e eu também não consigo identificar quem respondeu. Falta só mais um, gente. Aqui eu só tenho a resposta de vocês. Pergunta: trabalhadores felizes são trabalhadores produtivos? Preciso que mais um responda. Quem está tomando um cafezinho aí? Isso, muito bem. Então vamos ver aqui o que vocês e a turma passada responderam. Sim, a esmagadora maioria, ou seja, por que você não está passando a percentual, meu filho? Não entendo. Quando eu clico aqui, ele passa o percentual. É que o meu computador está com um pequeno probleminha. E ele não está passando. Espera aí. Vou clicar, porque ele é touchscreen, e o touchscreen dele estragou de vez em quando ele trava a minha tela. Bom, não vai ter jeito. Mas o percentual é esmagador, né? Sei lá, uns 70% aí está dizendo que sim. 82, professor. Quanto? 82. Aí. Muito obrigado, Heitor. 82%. E o que eu tenho que dizer para vocês é que a resposta está errada. Por isso que a gente estuda comportamento organizacional. A gente tem que tentar separar, é o que está escrito aqui embaixo, ó, o senso comum das evidências. Muitas das coisas que a gente pensa do senso comum, elas se confirmam quando a gente estuda gestão de pessoas e comportamento organizacional. O senso comum diz uma coisa, a gente vai pesquisar e falar, realmente é assim que funciona. Outras não. Então,
vocês, como gestores, futuros administradores de pequenas empresas, grandes empresas, do setor público, de empresa própria, como consultores, vocês não podem se fiar ou confiar somente nos seus comuns, vocês têm que ter evidências. Né? E a evidência você vai ter por meio do estudo, das pesquisas que são desenvolvidas, né? É aí que a gente acaba aprendendo. A Ayla está dizendo que não sabe se o voto dela foi contabilizado. Eu também não tenho como saber, porque eu só vejo... A única coisa que eu consigo ver é a quantidade de votos. Mas tá bom, não tem problema não. É. E outra coisa, eu não consigo ver o nome de vocês também. Tá? Então, eu poderia ver o nome se eu comprasse uma versão, né, mais robusta deles. Eles vendem, mas eu não estou com dinheiro para isso por enquanto. E vamos começar aqui a discutir algumas outras evidências. Então, vamos começar com essa primeira, né? Trabalhadores felizes são trabalhadores produtivos. Vou começar por um lugar que vocês conhecem bem, talvez nem tão bem assim. Vocês chegaram até a aula presencial? Ou não? Vocês já começaram no mundo virtual? Eu não, professor. Eu não. Tá? Virtual, 100% virtual. Ah, tá. Então, tá. Essa pergunta vai ser um pouquinho mais difícil de responder, mas vamos lá. Pergunta que eu faço. Pelas aulas que a Ayla assistiu, assim, pelas aulas que vocês assistem, vocês estão me vendo aqui, viram outros professores pelas aulas virtuais, vocês acham que os professores da UF, pelo menos 95% é feliz? Gosta do que faz? O que vocês acham? O André está dizendo que já teve umas 300 aulas comigo, não me aguenta mais. O Abdala ama trabalhar, isso eu sei. Então, o Abdala é meu grande amigo, eu também amo, adoro fazer esse meu trabalho. Então, eu estou extremamente feliz. Tá? O Abdala também está extremamente feliz. Né? Por isso que a gente pega outras atividades que... Tá, mas aí, olha só, eu não sei se é muito, não. Vou dizer por quê. A Ayla falou que acho que 95% é muito, mas a maioria é feliz. Olha, por que eu digo que não é? Ninguém pede demissão da UF. Então, turnover é uma boa maneira de medir, saber se você está feliz, se você gosta daquele emprego. Eu convivo com as pessoas do departamento de administração. E cara, eu não vejo ninguém infeliz lá. Tá, não vou dizer que é 100% não, mas 90%. As pessoas são felizes com aquilo que faz. Agora que eu pergunto, que eu digo, necessariamente esses professores são mais produtivos? Todos eles, porque se estão todos felizes, todos deveriam ser produtivos. O que vocês acham? Todos são produtivos porque estão felizes? São todos produtivos? Não. Exatamente. Gente, não há... Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque a gente gosta muito de receita de bolo, relação causa e efeito. Trabalhador feliz é trabalhador que produz mais. Não necessariamente. O que eu posso dizer é que, estatisticamente, na maioria, isso vai ajudar, mas não é em todas as condições. Tá? Então, a UF está feliz da vida, porque tem um bom salário, tem estabilidade, não necessariamente vai trabalhar bem. E aí você pode levar isso para outras situações. O cara está feliz, mas isso não vai... Só isso não é suficiente para que a pessoa trabalhe bem. São vários outros fatores. Tá? E às vezes ele está muito feliz. Eu imagino o pessoal da Receita, né? A Receita, pelo menos, eles não têm cara de felicidade, né? Eu conheço alguns que foram alunos nossos aqui. A Receita, gente, é uma das coisas que eu mais tenho medo no país, é a Receita Federal. Nossa Senhora, mas não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. A Receita Federal é uma das coisas mais implacáveis que existe na face da Terra. Cara, vai ser atendido lá. Não, é um horror, eles são péssimos. Para eles serem péssimos, eles têm que melhorar muito. Eles demoram para agendar. Quando agendam, eles não te respondem. E quando responde, fala, olha, eu estou te falando isso, mas pode não ser isso. Pô, que isso, está de sacanagem. Então, são dois exemplos. Ramon, você está dizendo aqui, tem gente que mesmo estando nervoso, o trabalho rende meio. Tá. Igual os Correios. O que seria isso, Ramon? Não, tava falando que o Correio também, os caras que trabalham no Correio também, o atendimento é ruim pra caramba. Correio... eu vou ser sincero, o Correio tem tempo que eu não uso, mas as poucas vezes que eu vou eu moro aqui perto da agência, né, que eu moro aqui na Terrado, perto da UF, até que o Correio não tem muito a reclamar, não. Eles fazem o serviço dele normal, eles não vão te carregar no colo, mas também não faz nada errado, só não fazem com pressa, né?
Pressa eles não têm, mesmo porque eles não podem errar. Mas beleza, vamos lá. Segunda questão do senso comum versus evidência. Os indivíduos mais produtivos são mais produtivos quando seus chefes são gente boa, acessível? Sim ou não? Eu tenho um chefe de gente boa, por aí tem você mais produtivo. Não, necessariamente. Depende da maturidade dos liderados. Então, eu fui promovido a chefe uma vez, de supervisor de produção, e eu tinha uma equipe de 30 pessoas. E aí, como eu trabalhei muito tempo em RH, participei de vários treinamentos de liderança, de comunicação, de gestão, tomada de decisão. E aí eu levei uma filosofia de gestão participativa, de confiar nas pessoas, né, de trazer eles para ajudar a resolver problemas, né, de delegação. Cara, quase que eu fui mandado embora. O pessoal só me passava a perna. Ou seja, eu tentava ser gente boa, ser acessível. Só que o pessoal era uma empresa antiga. A maturidade, eles não tinham maturidade. Eles achavam que a vantagem era passar a perna no chefe. E aí, tipo assim, quando eles não trabalhavam, eles contavam vantagem. E aí eu pensei, não pode ser assim, não pode ser gente boa com esses caras. Esses caras, mudei da água para o vinho. Aí durei bastante tempo lá. Aí comecei a dar ficha de suspensão, comecei a dar gancho, aí a coisa melhorou, começou a fluir. Né? Eu odiava fazer isso, mas não tinha como. Ser gente boa não funcionava com eles. Mas aí depende do caso. Era o nível de maturidade mais baixo, o pessoal da produção, muitos deles não tinham muito estudo, tinha uma condição mais simples, mais humilde. Estou dizendo que isso é regra geral, mas tudo isso acaba contando. Né? O lugar que eu trabalhava era bem no interiorzão, né? Então uma convivência em vila, tudo isso ajudou que o pessoal tivesse baixa maturidade. E a cultura da própria empresa. Todos os chefes eram autoritários. Então, quando ele pegava um que não era autoritário, talvez esse seja o principal fator. Tentasse trazer eles passavam a perna. E eu era novo, né? Não tive a capacidade de manter esse padrão por mais tempo. Se eu fosse mais experiente, eu conseguiria, mas eu estava novo, eu tive que mudar. Eu me adequei e fiquei igual aos chefes antigos. Mesma coisa, os melhores chefes são aqueles que têm comportamento constante, independente das situações. O chefe, ele é padrão. Não, cara. Situação do dia a dia normal é uma coisa. Circo pegando fogo é outra. Eventualmente, nunca falei mais grosso, nunca usei uma entonação de voz mais forte com ninguém na minha equipe. Mas aí eu estou numa situação crítica. Vamos pegar em RH. A empresa está quase entrando em greve, os trabalhadores estão se mobilizando para a greve. Eu preciso de alguns dados, eu tenho velocidade desses dados. E o pessoal começa a morcegar. Você está achando que eu vou chegar para eles, meus amiguinhos, vocês estão morcegando? Não, eu vou meter o ferro. Ô, doido. Estão de sacanagem comigo, porque a situação pede um tipo de liderança diferenciada. Para exemplificar, o melhor caso é o bombeiro. Está pegando fogo no prédio. Você está achando que o capitão da corporação ele vai chamar, fazer uma dinâmica de grupo para ver o que está acontecendo? Ele vai gritar, sai daí, senão você vai morrer, cara. Ou seja, é situacional. Não está dizendo que você tem que ser autoritário, mas em algumas situações você tem que usar de alguns... A entrevista pode até ajudar, mas se eu fizer uma redação vai ser muito mais útil. Operador de empilhadeira, entrevista em nada é quase a mesma coisa. O operador de empilhadeira, a melhor coisa é aplicar um teste teórico e depois dar uma empilhadeira para ele, né, depois se tiver certeza que ele sabe operar, para ele fazer um teste prático. Então, né, tirar esse mito que só contrata as pessoas por entrevistas. Todo mundo quer um trabalho desafiador? Está de sacanagem. Lógico que não. Vou dar desafio que o cara vai querer. Tem gente que quer que o mundo acabe em barranco. Eu conheço várias pessoas assim. Não dá trabalho, não, estou feliz. Cara inteligente, mas o cara está cansado, ou já nasceu cansado, ou porque está mais velho, ou porque ele já nasceu cansado, está novo, não quer. Manda eu fazer, eu estou aqui só para ganhar meu dinheiro, depois eu vou embora. As equipes mais eficazes com o de conflito, a gente vai ver que não, o conflito faz parte do dia a dia, desde que ele seja funcional. Tá? Então é isso. Muitas coisas de senso comum funcionam, mas não são todas. Precisa ter evidências. E aí, como agora a gestão de pessoas é um tema mais emergente, porque a gente vive uma sociedade do conhecimento e pessoas começam a fazer diferença, eu disse na aula anterior,
Um engenheiro no Google pode dar um lucro fantástico para a empresa. Um engenheiro da CCN, a possibilidade de desenvolver algum dispositivo que vai dar um lucro fantástico para a CCN é muito pequena. Porque o engenheiro do Google pode fazer um algoritmo revolucionário. E o engenheiro da CCN ele vai fazer, normalmente, contribuições pontuais ou incrementais. Então, um tem possibilidade de fazer mudança de ruptura, o outro, mudanças incrementais. Né? E aí, essa nova economia valoriza mais pessoas, que elas podem ser a chave do faturamento, do crescimento da empresa. Tá? Beleza, então vamos pegar um tópico específico aqui de gestão de pessoas e comportamento organizacional, a contribuição, né, do comportamento organizacional e a contribuição ao desenvolvimento das habilidades interpessoais. Desculpa. A contribuição da área de RH para desenvolver as habilidades de relacionamento dos gestores, né, de tratar as pessoas como seres humanos e não como máquinas. Aqui tem um negócio errado do livro. Eu trouxe só para vocês aprenderem que livro não escreve tudo certo. Tem coisas erradas em livro, sim. Olha só. Nas melhores empresas para se trabalhar, aí tem aqui, né, da época, Randon, Plascar, Pharma, tal, onde as práticas de liderança e relacionamento são melhores avaliadas, cerca de 20% dos funcionários permanecem de mais de 10 anos na empresa. E nas outras empresas brasileiras, esse índice é de 9%. Então, beleza. Aqui não tem, aqui está ok. Aqui está errado. Ou seja, se retém mais funcionários. Se bem que quem assistiu a aula anterior, tem gente que assiste as duas aulas, viu que retenção já não é mais... Tem empresas que tem política de não reter funcionários. Aqui já diz o seguinte, olha, a rentabilidade média das 150 melhores empresas para se trabalhar foi consideravelmente maior que as 500 maiores empresas brasileiras. Cuidado com aquilo que você lê, nem tudo é verdade. Olha só, gente, tem um erro aqui, nessa parte vermelha. Então, você tem duas revistas, melhores empresas para se trabalhar, normalmente sai da Você S.A., e tem as 500 maiores empresas do Brasil, que sai, que é Exame, 500 maiores empresas do Brasil. São duas edições especiais. E ele está dizendo que a rentabilidade das 150, porque na melhores empresas para se trabalhar, avalia 150 empresas. E nas maiores são as 500 maiores. Ele está dizendo que a rentabilidade dessas 150 é maior do que a rentabilidade das 500 maiores. Qual que é o problema aqui? Qual o problema dessa comparação? Eu posso comparar 150 com 500? Se eu estou pegando das 150 melhores empresas para trabalhar, eu tenho que pegar as 150. Eu tenho que pegar as 150 maiores empresas. Porque aqui eu estou pegando só 150, aqui eu estou pegando a 500ª. A 500ª é ruim demais. 40ª, 99ª também é ruim demais. Eu não posso comparar 150 com 500, eu teria que comparar 150 com 150. Isso aqui é um erro, tá? E aí, se fosse maior, aí beleza, vai ser, olha, rentabilidade das 150 melhores para trabalhar é maior do que a rentabilidade das 150 maiores. Aí beleza, estou comparando laranja com laranja. Aqui eu estou comparando laranja com banana. Então, são 3 contribuições. Retenção de funcionários. Aqui, sob suspeita, dizendo que a rentabilidade... Então, retenção de funcionários, rentabilidade maior e atrair e reter funcionários. Ou seja, quando você desenvolve a habilidade interpessoal dos gestores, quando os gestores começam a se preocupar com pessoas, eu vou ter maior... As pessoas vão ficar mais tempo, vai ter maior rentabilidade, e o pessoal de alto desempenho vai querer trabalhar na minha empresa e vai querer ficar na minha empresa. Aqui é todo mundo querendo ficar na minha empresa. Aqui são os caras que eu quero segurar na empresa. E aí eu vou pegar para explorar só esse tópico aqui, que é atrair e reter funcionários com alto nível de desempenho, tá? Que é um dos papéis de um gestor, de um líder, né, de empresa. Tem mais uma perguntinha para vocês. Para vocês não ficarem dormindo aí, eu falando demais. Vamos pegar essa perguntinha aqui, que é essas perguntinhas... Umas delas eu fiz hoje, eu nem lembro qual é a pergunta, mas eu olho para ela e eu lembro. Deixa eu botar aqui no link.
no link. Muito bem, já está no link. Ai, ai. E agora vamos lá para o Mentimeter. É uma pergunta sobre retenção de pessoas. Pararam, pam, pam. Minhas apresentações, comportamento organizacional, retenção. A pergunta é: faça um ranking dos principais fatores de retenção de talento nas organizações, na sua opinião. Ou seja, o que faz com que as pessoas boas, os bons profissionais, os talentosos, aqueles que garantem os melhores resultados das empresas, não queiram sair de uma determinada empresa. Então, 71. Vamos esperar aí, deixa eu ver. Esse ranking é mais rápido para fazer. 75, hein? 73. 74. Tá faltando um. 76 ou 5, não sei se qual das duas são, beleza. Tem uma ou duas perguntas, gente? Era uma só. Então tá bom. Faça o ranking dos principais. Gente, são 76 respostas, quer dizer que eu estou acumulando, tá? Do período passado também. Então, para os alunos de comportamento organizacional, oportunidade de aprendizagem, feedback e salário. Então, legal. Muito bom. E aí, agora vamos analisar a resposta de vocês. Com uma pesquisa que foi feita por Harvard, né? Essa pesquisa, ela já tem um tempinho, mas como eu não achei nada melhor, estou mantendo ela aqui ainda. Achei ela muito legal quando eu vi essa pesquisa. Ela usou várias fontes. Então, ela, por exemplo, ela usou um livro que estava saindo sobre retenção de talentos. Ela usou uma pesquisa peraí, qual é o nome da empresa? Kaplan Trigo. E ela usou também uma outra pesquisa, agora que eu não lembro o nome da empresa. Ela usou duas pesquisas e mais um livro. E essas aqui são as conclusões que ela chegou do que é importante para você fazer a retenção de talentos. Quando eu falo retenção de talentos, eu não quero reter todo mundo, não. Aquele cara mequetrefe, meia boca, pode ir embora. São coisas que eu vou fazer para bons profissionais, aqueles que trazem os melhores resultados para a empresa. Tá? Isso chama-se retenção de talentos. Senão chamaria retenção de mequetrefe. Acho que ninguém quer. E aí vamos analisar os fatores. Salários. Eu tenho que explicar para vocês aqui, né? Essa pesquisa ela foi feita com pessoas que recebem um salário na média. O que isso quer dizer? O cara, eu, por exemplo, já trabalhei em empresa que eu sabia que o mercado pagava muito mais do que eu estava recebendo na empresa. Eu ficava pé da vida. Então, pô, isso você recebe abaixo do mercado, você vai sair, cara. Você pode ter certeza. Isso tudo aqui só funciona se a empresa paga o salário do mercado. Então, ele está partindo do princípio que a empresa foi lá, fez uma pesquisa, eu já fiz pesquisa desse tipo, sei como que funciona. Você seleciona empresas, seleciona cargos, depois disso você faz uma curva salarial, né, e define como vai ser a sua estrutura de pagamentos. E aí o salário que você paga é muito similar com o objetivo que você quer. E qual que é o objetivo que você pode querer? A empresa pode querer estar pagando no mercado, abaixo do mercado ou acima do mercado. Esse salário aqui é no mercado. Ou seja, se eu perguntar a um colega, eu sou gerente de logística, se eu perguntar para um amigo meu que é gerente de logística, a gente analisar a remuneração total como um todo, vai dar relativamente similar. Ou seja, não vai dar grande discrepâncias. Por quê? Se o cargo for igual, porque a minha empresa paga no mercado e essa empresa também paga no mercado. Então é isso, deu para entender, né? O que é salário aqui. Então não é salário ruim, não. Não é salário da Saint-Gobain, não é salário
não é salário da nossa amiga CSN, que são as empresas aqui da região que pagam menor no mercado. Schweitzer Molduí, que estava pagando a base do mercado, não sei como está agora. Então, os salários é o fator menos importante. Eles chegaram a essa conclusão? Olha, na época que esse artigo foi escrito, as organizações estavam melhorando, estava tendo um turnover muito alto. Então, o que elas estavam fazendo para tentar segurar as pessoas para elas não saírem, principalmente o pessoal de sistemas, o pessoal todo? Eles aumentavam salários e outras recompensas financeiras, tipo bônus, remuneração variável, né, e por aí vai. Mas a maioria não pensava que a questão salarial não estava entre as principais razões de pedir demissão dos empregados. A maioria das pessoas que pediam demissão, não as que estavam pagando mais nas empresas. E aí, eles entrevistam o Davi Russo, esse cara é o vice-presidente de uma empresa chamada SAIS, é uma empresa de software nos Estados Unidos, software de estatística, eu já usei o software deles, é um software muito específico. E é um software, e é uma empresa muito boa, que é onde eu conheço, ela é muito boa, nem sei se ela fundiu, se está com outro, mas era um software muito bom. E por que eles entrevistaram o vice-presidente de recursos humanos? Porque essa empresa trabalhava no setor altamente competitivo de mão de obra, que é a área de informática, pagava salários de mercado e não tinha essa estratégia de dar bônus, de aumento salarial. E é o que o vice-presidente dela falava, olha, nossa perspectiva é que, embora dinheiro seja importante, então, gente, dinheiro é importante, você tem que pagar pelo menos do mercado. Mas, a partir do momento que você paga do mercado, o que as pessoas realmente querem é reconhecimento em um lugar onde tem orgulho de trabalhar. Se o ambiente de trabalho não é bom, salário somente adia que empregados peçam demissão. Ah, vou sair, toma 10%. Ah, vou sair, toma 20%. Mas aí um dia a pessoa sai. Se o ambiente de trabalho não é bom, o salário somente adia. Se você usa salários como uma única medida, você está virtualmente garantindo ter uma coleção de mercenários. Pessoas que se vendem por dinheiro. O termo que estava aqui, eu mudei porque eu achei, né, eu tenho muito respeito. Eu não tenho respeito nenhum pela profissão de mercenário. Eu odeio mercenário. Uma das poucas profissões, para mim, não é digna. Mas a profissão que estava aqui era prostituta, que eu acho uma profissão, né, que tem muito sofrimento, né? As pessoas muitas vezes vão para lá não por opção, por necessidade, então eu resolvi mudar. Então, mercenários, né, que é um sentido negativo mesmo da palavra. Prostituta não é um sentido negativo, mercenário é negativo. Eu recebo para matar os outros. Hoje eu estava vendo uma reportagem na CNN de mercenários que estão atuando na África Central. São russos que foram contratados e estão matando jovens, crianças, que era uma coisa absurda. Mas ele daí diz isso, olha, usou salário, você vai ter mercenário. E tão rápido quando eles decidem ficar com você, porque você deu um aumento para eles vão para outro lugar, quando alguém oferecer a ele mais dinheiro. Então, salário é isso. Olha, é importante, você tem que pagar o mercado, mas não é o que vai segurar. E aí, uma compilação das duas pesquisas do livro, a palavra-chave é oportunidade de aprendizagem. Talento quer aprender. O cara quer aprender coisas novas. E vocês até colocaram. E eu digo mais. Aprender, no fundo, é salário. Porque quando você aprende, você se qualifica, a sua bagagem aumenta, então o seu valor de mercado aumenta. Eu já pedi demissões 2 vezes para ganhar menos, não muito menos, mas para ganhar menos, mas para poder aprender. E não arrependi em nenhuma das 2 vezes. A primeira vez eu pedi para sair da Sul América e fui para a Peugeot. A Sul América era uma empresa que tinha uma cultura muito conservadora, não vou dizer que era certo ou errado, mas eu não combinava com esse tipo de cultura. Ela não permitia inovações, mudanças, então era muito seguir procedimento. E tinha alguns procedimentos que eu olhava, mas esse procedimento é errado, tinha que ser revisado, reformulado, as coisas. Então aquilo ali me massacrava. Aí quando veio a Peugeot veio para cá, eu queria voltar para a Volta Redonda, com certeza, esse é o principal motivo. Eu trabalhava na matriz da Sul América no Rio. Eu queria retornar para cá. E também pensei, pô, multinacional francesa, vindo para o lugar, vai ter que capacitar muita gente, eu vou aprender muito. E aí, quando eu vim para cá, eu vim para receber um pouco menos. Não me arrependi, 1 ano e 8 meses depois eu já tinha sido promovido, depois 1 ano e meio depois fui promovido de novo, e depois eu tive 3 promoções dentro da Peugeot. E a mesma coisa aconteceu antes. Eu estava na Odebrecht, que hoje, né, vai até mudar de nome,
Todas as empresas que eu trabalhei estão mudando de nome, cada um por um motivo. Né? A Peugeot agora é Stellantis, a Brahma é a Ambev, e a Odebrecht não sei como vai chamar, ela vai mudar de nome. Mas a Odebrecht é uma excelente empresa para os empregados. Ela tem aqueles desvios éticos e morais que eu nunca vi, mas eu sei que acontece. Sabia que acontecia, mas eu nunca presenciei, nunca fiquei sabendo de nada, nenhuma pista. Mas para o trabalhador, ela tratava muito bem, principalmente o pessoal operacional. Era muito legal a relação que ela tinha com o pedreiro, com armadores, com montadores. Ela tratava bem a equipe dela. Né? Mas o problema é que o modelo de gestão de pessoas dela não era um modelo avançado. Já a Souza Cruz era up-to-date com o que acontecia no mundo inteiro, porque eles ficavam lá na Inglaterra e tudo que tinha de novo eles mandavam para o Brasil. E aí a Papel Piraí, que pertencia a Souza Cruz na época, me chamou para voltar. Aí a primeira vez que eu fui, eu não aceitei, porque o salário era menor. Na segunda vez, já foi um ano depois, o salário continuava menor. Mas eu falei, cara, eu não posso continuar na Odebrecht, porque eu estou ficando parado, eu não estou aprendendo. E aí eu pedi demissão para ganhar menos. Foi a mesma coisa, eu fui promovido na Peugeot 3, lá fui promovido 2 vezes, meu salário mais que dobrou depois que eu entrei. Eu ganhei muito mais do que eu ganhava anteriormente. Mas o que eu estava buscando lá? Aprender. E depois que você aprende, meu amigo, se a empresa não te valorizar, você vai para o mercado. Dá uma banana para ela, isso aqui. Se você não quer, tem quem quer. Tranquilo, gente? Tá claro? Depois esse texto eu vou postar para vocês lá. Feedback. Feedback é dar um retorno, é chamar alguém da sua equipe, né, para falar com ele como que ele está indo, pontos a melhorar, o que ele faz bem feito, elogiar, pontos que ele está precisando melhorar, pontos que tem que melhorar muito, né? Ajustes pontuais, ajustes mais incrementais, ajustes mais de ruptura, que o cara vai ter que mudar muito. O que acontece com o feedback? O feedback é uma ferramenta muito poderosa para você desenvolver um colaborador seu, um empregado seu. Só que a chefia gasta feedback, sabe com quem? Com um cara mequetrefe, um cara ruim de jogo. Você contrata um cara bom pra caramba e o outro ruim demais. Aí o cara bom pra caramba deslancha. Aí começa tudo que você pede, ele vai te entregando. Aí esse outro você contratou no mesmo dia, para o mesmo cargo. O cara vai só câmera, mequetrefe, ruim de jogo pra cacete. Para quem que o chefe dá o feedback? Para o cara bom? Para quem é que ele chama na sala dele para dar feedback? Para o cara bom ou para essa porcaria aqui? Com quem que ele vai despender o tempo dele, que é extremamente valioso? Um cara ruim. Ele vai chamar o cara, não, meu filho, você está fazendo isso errado. Não, meu filho, tudo para cá. Ele vai ficar 1 ano, 2 anos conversando com aquele cara e depois vai mandar ele embora. E o cara que realmente quer feedback é o cara bom. E profissionais talentosos, eles adoram feedback, mas tem que ser feedback bom. O chefe tem que saber dar feedback, é chegar e falar, cara, excelente projeto que você fez isso aqui muito bem feito, mas ó, você errou aqui. Vamos analisar por que você errou. Eu acho que foi por causa disso, disso. Você tem que aprimorar isso. Vamos traçar um plano para você melhorar essa sua competência que não está bem estabelecida. Pô, cara, o feedback é junto com a oportunidade de aprendizagem. Aprender coisas novas. O feedback é saber como que eu estou indo e como eu posso ser melhor. Né? E, por fim, ter boas lideranças. Né? Porque você quer reter as pessoas, tenha boas lideranças. O texto diz, você não pede demissão da empresa. Ah, eu vou pedir demissão da Peugeot, da Deloitte, da Volkswagen, da CSN. Não, eu vou pedir demissão do Joãozinho, que é meu chefe. Odeio o Joãozinho. Eu vou pedir demissão, no meu caso, do Milton Abrunhosa, que era o meu chefe na Sul-América, que eu odiava ele. Ódio é um sentimento que você não pode ter no coração, mas eu tinha na época, hoje eu não tenho mais. Tá? Ódio dele, tenho ódio de outras pessoas. O tempo passou e amenizou esse ódio que eu tinha. Mas eu odiava o cara, odiava. E aí eu pedi demissão dele. Né? A empresa, né? A Sul-América tem um carinho muito grande, tenho amigos lá até hoje. Mas esse chefe não prestava. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter bons chefes. Como você tem bons chefes? Primeiro, contratando os bons chefes. Né? Aquilo que foi falado lá no início. Quando você vai contratar alguém, você tem que ver as capacidades técnicas. Ele vai para a área financeira, tem que saber os conhecimentos que ele tem na área. Sabe lidar com bancos, né? Sabe fazer operações financeiras, por aí vai, beleza. Mas também como que ele é como gestor de pessoas. Porque senão ele mata a equipe dele. Se for uma pessoa intratável, insuportável. Né? Lá fora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Lá fora
nos Estados Unidos, eles dão essa dica no texto, mas não sigam essa dica. Eles falam que nos Estados Unidos eles criam um sistema de bypass. O que é bypass? Bypass é usar a mecânica dos fluidos, né? Você tem uma tubulação e vai passando um líquido aqui. E aí você coloca uma tubulação menorzinha, né, no qual você tira um fluido daqui e joga ele aqui na frente para controlar a pressão. Né? Então, parte do líquido sai daqui e vem para cá. Então, você vai passar. Esse é a mecânica dos fluidos, você vai passar. Nas empresas, vai passar é você pular o seu chefe e falar com o chefe do seu chefe. Eu, particularmente, acho isso extremamente perigoso no Brasil. Culturalmente, é uma coisa difícil. Eu já vi situações desse tipo. Olha, eu não recomendo. Tá? É complicado. Então, por isso que eu falo, cuidado para ler, porque esse material é um texto em inglês, isso é relativo à cultura deles, e aqui no Brasil isso não funciona. Chefe, quando é bypassado, morre de ódio e você entra na alça de mira dele. É muito raro. Olha, todas as vezes que eu vi bypassar, eu vi o ódio nos olhos de quem foi bypassado, do chefe, de quem foi bypassado, ou seja, o cara pula ele e vai falar com o chefe do chefe dele. Normalmente no Brasil considera traição. Mas ter maus chefes, não, isso dá para se fazer, por meio de uma boa seleção, por meio de treinamento, de desenvolvimento, tudo isso você consegue ter uma equipe melhor. Entendeu? Então, como se faz retenção de talento, salário, pagando no mercado, dá a oportunidade para a pessoa aprender, feedback para as pessoas talentosas, não para os mequetrefes, e trabalhando na sua chefia, contratando bons líderes que se preocupam com pessoas e dando treinamento e desenvolvimento para eles. Tranquilo, gente? E agora vamos para o conceito de comportamento organizacional. Eu trouxe 2 conceitos. Aqui tem um exemplo aqui que eu usei, né, mas foi no início lá do trabalho. Cara, isso aqui é de mau chefe, né, do Santander. O presidente do Santander do Brasil, só para fechar essa parte aqui, ele deu uma entrevista dizendo que os bancos estavam sofrendo e que, como as pessoas estavam fazendo trabalho remoto, eventualmente eles poderiam reduzir os salários dele para ajudar os bancos. Então, dá vontade. Cara, é porque quando eu sou mercenário, né, nem tenho arma em casa, mas se eu fosse um mercenário, esses caras pegavam um tiro na cara desse cara. É uma coisa que imagina, o cara, ele estava propondo que as pessoas reduzissem o salário porque ele estava economizando com passagem, com alimentação, sei lá o quê, e aí para passar esse dinheiro para o banco. E se olhar para um cara desse e falar assim, pelo amor de Deus, isso não é ponduragem, isso é mesquinharia. Isso é mesquinharia. E quando um banco faz isso com o presidente da empresa, imagina o resto da chefia. Chefia diz, não sei se tem alguém que trabalha no Santander. Tem alguém aqui que trabalha no Santander? Mas seria até bom, porque vai lembrar desse comentário, que pegou muito mal, muito, muito mal. Se o presidente da empresa pensa assim, como que a empresa faz a gestão do dia a dia? Gente, pedindo salário de empregado, fala que poderia reduzir o salário porque estava tendo menos custo. Nossa Senhora, minha pressão até sobe nessas horas. Vamos lá. Então, vamos avançar agora. Então, por que estudar o comportamento das pessoas? E aí, para responder por que estudar, a gente vai dizer para que serve, né? O que é o comportamento organizacional e para que ele serve. E eu trouxe 2 exemplos, dois conceitos. Esse aqui não é um livro que a gente vai usar, mas é também um livro de comportamento organizacional, é Warner e Hollenbeck. Ele diz que comportamento organizacional é um campo de estudo voltado a prever, explicar, compreender e modificar o comportamento humano no contexto das empresas. Observem, gente, isso aqui não é bonzinho não, tá? Ai, tudo bem. Modificar para quê? Modificar para o interesse da empresa. Eu tenho um cara que ele é muito bom coração e isso está atrapalhando. Vou dar um treinamento dele de liderança assertiva, para ele ser mais firme nessa tomada de decisão. Modificou o comportamento dele, eventualmente vai mudar. Mas sabe que é para melhor? Para a empresa é melhor. Então, só precisa entender, ele é tendencioso. Vai mudar para a empresa. O objetivo dele é melhorar, mudar você, modificar o seu comportamento de forma a atender aos interesses da empresa. Tá? Então, vamos detalhar. É um campo de estudo voltado a prever toda uma situação, né?
estou chegando à database, e aí, em função do que está acontecendo, eu posso fazer uma previsão, porque eu conheço o comportamento organizacional. Né? Eu conheço, né? E eu consigo entender que as pessoas vão fazer greve por causa disso e disso, daquilo. Que a insatisfação vai piorar, que a gente vai ter gente pedindo demissão. Por quê? Porque eu conheço o comportamento das pessoas e sei o que vai acontecer. E eu posso fazer previsões. Ou seja, previsões baseadas em evidências e não em achismo, aquilo que nós falamos ali atrás. Não senso comum. Tudo que é ensinado em comportamento organizacional, o objetivo é você entender o comportamento das pessoas. Então, você usa isso. O que eu falei lá de personalidade, o que eu falei lá atrás para vocês de personalidade, eu falei de valores, depois eu falei de percepção, de tomada de decisão, de criatividade, falei também de expectativas e de motivação. Essa é uma parte do comportamento organizacional, a segunda parte nós vamos ver agora. Com esses conhecimentos, você consegue prever o que vai acontecer. Vai ter greve? Vai piorar a insatisfação? Vai aumentar o turnover? Aí você explica. Então, você diz o seguinte, explicar, olha, vai aumentar o turnover porque a nossa política salarial, ou como se diz, o clima está ruim e as pessoas o mercado aquecendo, vão pular tudo fora. Aí você pode explicar, a comunicação foi falha, por isso vai ter greve. A relação está desgastada, as promessas não cumpridas, né? O contrato psicológico de trabalho, então a insatisfação piora, aumenta o turnover. Então, o comportamento, quando você estuda o comportamento, você prevê o que vai acontecer, você explica, né? Vai acontecer isso por causa disso. Você compreende, esse conceito de compreender é interessante. Não é concordar, mas é deixar o preconceito de lado. Nenhum gestor vai concordar com a greve, né? Ele, eventualmente, ele pode até achar que a explicação não é condizente, mas falar, mas é isso que está acontecendo, né? Estou compreendendo. O cara está dando a percepção dele, a minha percepção é diferente, mas na percepção dele, ele acha que ele está correto. E, por fim, modificar o comportamento, né? Exemplo, negociação sindical na Companhia de Cigarros Souza Cruz. Bom, quando eu trabalhava na Souza Cruz, eu participava de vários treinamentos. Um dos treinamentos que a gente tinha era de negociação sindical. E gestor, de forma geral, na indústria, né? Na indústria principalmente, mas no varejo, qualquer lugar, hoje não tem mesmo, naquela época tinha muita greve. Eles odeiam greve. Né? Os gestores odeiam greves, porque afeta o bônus dele, afeta a produtividade, eles normalmente são mais comprometidos com a empresa, eles acham que são dono da empresa, tá, beleza. E aí tinha um treinamento, e aconteceu algumas greves na Souza Cruz, e todos os executivos foram participar do treinamento. E eu estava na sala assistindo as apresentações, os conceitos. E o que a Souza Cruz fez no treinamento de negociação sindical? Ela deu vários passos de como que ela esperava que o executivo deveria se comportar numa greve. E uma das coisas que eu jamais me esqueci, o que acontecia é que o clima pós-greve ele é muito ruim. Né? O chefe ele se sente traído quando a equipe dele faz greve. Na minha produção isso é muito comum. O cara fala, você me traiu, você fez greve. Não tem nada a ver, mas o cara acha que é. Beleza. Greve é o direito do trabalhador. E aí, esse relacionamento ficava ruim. Às vezes o chefe começava a perseguir as pessoas que fizeram greve. No treinamento, obrigava as pessoas a mudar o comportamento. Assim, olha, não vai acontecer isso. Quando acabar uma greve, vocês têm que voltar para o dia a dia como se nada tivesse acontecido. Eles não vão nem tocar no assunto, não vão falar em greve, nem nada. Trata todo mundo igual. Aí os caras... é para tratar todo mundo igual. Isso é uma deliberação. E aí eles explicavam o motivo, tal. É lógico que os grandes líderes isso não era falado, mas ficava implícito, que os grandes líderes desses processos de greve, que não era sindicalizado, que não tinha estabilidade, no médio e longo prazo, eles acabavam sendo desligados. Isso não estava falado, não estava escrito em lugar nenhum, mas uma observação empírica em qualquer empresa, não estou falando só dessa empresa, qualquer empresa é assim que funciona. Mas eles mudaram, eles modificavam o comportamento. Por quê? Esse comportamento de como se nada tivesse acontecendo é melhor para o clima da empresa, é melhor para a produtividade. Tipo assim, né?
Não é para ter ódio, não é para ter rancor das pessoas, está todo mundo como se fosse igual. Ok? Deu para entender, então, o que é essa explicação do comportamento humano no contexto das empresas? Aqui eu vou pular, isso aqui também. E aí eu vou trazer o conceito que a gente vai usar, que esse aqui é o livro do Robbins. E o que ele diz? O que é comportamento organizacional? Campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e sistema organizacional têm sobre o comportamento das pessoas nas empresas, com o objetivo de usar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Então, vamos ler separadamente. Campo de estudos que investiga o impacto que o indivíduo tem sobre uma pessoa específica. Então, aqui eu tenho uma pessoa específica. Né? Eu tenho meus vários empregados. Cada empregado é uma pessoa específica. E cada um dessas pessoas, desses empregados, ele é um indivíduo. E aí eu estudo como funciona o indivíduo. Vocês vão estudar a personalidade, tomada de decisão, percepção, valores, criatividade. E aí você estuda o indivíduo, as formas gerais, como que ele funciona. E aí você olha para um indivíduo específico e vê onde ele se encaixa. Esse indivíduo aqui é mais desse tipo, esse aqui é mais desse tipo. Quando você conhece como funciona o indivíduo, olha para o indivíduo, classifica ele, o que você passa a ter? O campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, né, têm sobre o comportamento das pessoas, das organizações. Então, o indivíduo é o que ele trouxe do dia a dia, eu classifiquei ele daquele jeito. E eu uso esse conhecimento para ser uma empresa melhor. A mesma coisa em grupo. As pessoas não se comportam individualmente da mesma forma que se comportam em grupo. E aí eu tenho que saber o que acontece quando eu começo a me associar, a me relacionar, a interagir e formar grupo com outras pessoas. E aí o que acontece? Eu como indivíduo, eu como uma pessoa aqui, o grupo vai me influenciar. Eu tenho que saber as formas como o grupo influencia o indivíduo, a pessoa, e usar esse conhecimento para melhorar a eficácia da empresa. O que são os sistemas organizacionais? São as regras, políticas, né? A cultura, tudo isso é sistema organizacional. Normas escritas ou não escritas que orientam o comportamento das pessoas da empresa. Então, eu começo a entender como esse sistema organizacional impacta, né, as pessoas e uso esse conhecimento para melhorar a eficácia. Esse desenho aqui resume tudo. Eu tenho um caboquinho aqui, o indivíduo está aqui. E aí, o que vai determinar como ele vai se comportar? As características dele. Então, eu estou analisando uma pessoa. Quais são as características dele? São essas. Esse cara é impulsivo, esse cara é criativo, esse cara ele é extrovertido, ele toma decisão de forma racional, ele toma decisão de forma intuitiva, beleza. Como que é esse cara em grupo? Esse cara é o tipo do grupo que ele tem um comportamento típico de manada, onde o grupo vai, ele vai atrás. E como as normas influenciam ele? Não, esse cara aqui, ele vê as normas, ele tende a seguir, faz isso, isso, isso. Eu uso todo esse conhecimento, né, dessas determinantes do comportamento das pessoas, essas determinantes sobre o comportamento das pessoas, com o objetivo de melhorar a eficácia da empresa. Tranquilo? Beleza, gente? Tá? Então é isso. Nós já vimos como a gente estuda o indivíduo, né? Contrato psicológico de trabalho, criatividade, personalidade, valores, percepção, tomar decisão, motivação. Aqui a gente vai ver grupo, comportamento em grupo, equipe de trabalho, comunicação, liderança. Isso aqui a gente não vai ver. Isso aqui, e os sistemas, o que são? Fundamentos da estrutura organizacional, que vocês já viram lá em TGA, políticas para a gestão de pessoas, que vocês vão ver em gestão de recursos humanos, e poder e política e mudança, vocês vão ver aqui, nessa disciplina. Eu vou estudar tudo isso para quê? Para entender as pessoas. Eu tenho que ver como que as características que o indivíduo traz vai influenciar o comportamento dele, como que ele participando de um grupo vai influenciar o comportamento dele, e como as regras, as políticas que eu tenho vai influenciar o comportamento da pessoa. E uso esse conhecimento, dessas influências, para melhorar o desempenho da organização. E quais são as disciplinas que contribuem para o estudo, né? Ela é um campo de estudo, então ela usa diversas outras disciplinas. Então, a psicologia, o que a psicologia estuda? A mente humana.
que a psicologia faz? Ela vai medir personalidade, vai medir percepção, vai medir inteligência. E ela também ajuda a modificar o comportamento dos seres humanos e dos indivíduos. O foco da psicologia é o indivíduo. Tá? Então, por exemplo, os treinamentos são fortemente baseados em conceitos de psicologia. Por quê? Né? Como que eu consigo mudar as pessoas? Como eu mudo, eventualmente, a personalidade? Como que eu mudo o nível de conhecimento delas? Como as melhores formas de aprendizagem, como as pessoas têm? Tudo isso está na psicologia. A psicologia social já é o indivíduo no grupo. Né? O homem em interação social. Eu continuo estudando o homem, mas não olhando para a mente dele. O foco continua sendo a pessoa, o indivíduo, mas ele em interação. Não estou estudando o grupo, estou olhando a pessoa. A pessoa, quando vai para grupo, acontece isso. Psicologia social, Sociologia, o foco já não é o indivíduo. A sociologia, a gente precisa muito de psicologia no comportamento organizacional. É o comportamento em grupo, né? É essa massa, não é uma pessoa só, você não tem como estudar sociologia. Sociologia é o estudo das interações, né? São os fenômenos sociais, conforme está escrito aqui. Estudo das pessoas, as pessoas, não é a pessoa, em relação aos seus ambientes sociais e culturais. E a antropologia, né? O objeto é o homem e a humanidade, que estuda as sociedades para compreender os seres humanos e suas atividades. Antropologia é difícil de definir, eu já conversei com vários antropólogos, eu costumo dizer que a antropologia procura entender o que há de comum no ser humano e o que há de diferente. Então, coisas são inatas ao ser humano. Então, por isso que eles adoram ir para tribos, eles vão lá para os Yanomamis. O Yanomami não teve contato com a chamada civilização. Então, só aquelas tribos, quando chega o helicóptero, eles pegam as flechinhas dele e começam a jogar em cima do helicóptero. E aí, eles se aproximam, eles não interferem na cultura, eles são muito observadores e começam a entender aquela cultura. E aí eles vão ver, por exemplo, alguém quando morre enterra. Então, isso é uma coisa cultural inerente ao ser humano. É monogamia. Ou seja, todos aqueles comportamentos que a gente tem hoje da chamada sociedade moderna, quando você pega essas tribos isoladas no Brasil e em outros lugares que tem, você vê, a antropologia ajuda a dizer, pessoal, o que é inerente ao ser humano e o que não é. O que é mais predominante, o que não é. Então, a antropologia também, a cultura, como se forma a cultura, tudo isso são estudos da antropologia. Tá? Então, são esses campos de estudo que está tudo aqui. E aqui são as contribuições e as unidades de análise. E esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem esse trabalho até a semana que vem, quando eu vou postar uma nova atividade para vocês. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção e até a nossa